Pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Renan Mesquita, professor de Filosofia e Sociologia. No caso desse vídeo, eu vou gravar uma série de 3 aulas para complementar o assunto de Sociologia. A gente começou, mas realmente para responder com segurança as questões do SSA2 de Sociologia, eu vou querer trabalhar aqui alguns conteúdos com vocês. Eu vou fazer uma revisão do que já foi dado e eu vou tentar complementar o que a gente não viu em sala de aula e pelo que eu vi está um pouco complicado de trabalhar apenas pelas fichas. Então eu reelaborei as fichas, eu vou mandar para vocês, serão 3 fichas e em 3 aulinhas bem rapidinho aqui eu vou trabalhar de maneira resumida o conteúdo da ficha. Se vocês não entenderem alguma coisa, vocês podem ler a ficha quantas vezes vocês quiserem. Qualquer conteúdo que tiver na ficha, vocês podem jogar aí na internet, que tem esse conteúdo é bastante trabalhado aí por vários professores, e vocês podem me perguntar qualquer coisa. Então vamos aqui. Ficha 01 de Sociologia. Lembrando, vamos trabalhar esse conteúdo em três fichas para fechar o assunto dessa unidade com mais segurança. Essa primeira ficha a gente já trabalhou, então não tem muito mistério aqui, né? Então vamos lá. Tudo isso tem na ficha, isso aqui é um resumo do que tem na ficha. Na ficha tem lá os textos mais completos. Mas vamos lá. O que é trabalho? A gente viu que dentro da realidade humana, trabalho é uma atividade que pode ser física ou intelectual e através do trabalho que o ser humano constrói a própria realidade. O ser humano ele modifica a natureza e ele constrói o que ele quer a partir da própria vontade. Quais são as fases do trabalho? O trabalho é composto de energia, ou seja, o ser humano ele tem que despender energia, tem que se movimentar de alguma maneira, ele tem que modificar algo que nasce naturalmente, espontaneamente no meio ambiente, e aí ele produz algo que não existia antes. As 3 fases do trabalho: energia, modificação e produção. Com relação à natureza e à cultura, o instinto e o trabalho, qual é a diferença? Por que nós podemos afirmar que um animal não trabalha, mas o ser humano trabalha? Isso foi muito bem trabalhado em sala de aula, mas a diferença básica é que o ser humano constrói um projeto do que ele quer na própria cabeça. O animal ele não consegue fazer isso. O que uma abelha faz, todas as outras abelhas fizeram igual. Então não foi algo daquela abelha que está sendo colocado ali. É a espécie que colocou ali a colmeia, a teia, a casa do João de Barro, qualquer coisa assim. Então o animal ele não constrói um projeto do que ele quer fazer, porque o animal ele coloca na realidade o que é da espécie, não é do indivíduo. O ser humano não, você nunca vai ver 2 casas exatamente iguais. E mesmo que você veja 2 casas exatamente iguais, aquilo não partiu da espécie humana. O ser humano ele precisou aprender aquilo, ele construiu o projeto na cabeça dele e passou por aquele processo de energia, modificação e produto. Por que o ser humano pode ser considerado um animal que trabalha? Porque ele constrói um projeto do que ele quer fazer e ele joga aquilo na realidade. Toda ação humana é fruto de um projeto que o indivíduo precisou construir. Quais são os papéis do trabalho? Qual a função do trabalho? Existe a função individual, expandir a própria energia. Quanto mais a pessoa trabalha, mais ela ganha a capacidade de trabalhar, desenvolver a própria criatividade, realizar ou colocar em ato as próprias potencialidades, transformar a si através do trabalho, do empenho, a pessoa se modifica normalmente para melhor, promover a autorrealização, né? Através do trabalho, o ser humano ele encontra o seu papel e a sua realização. Tornando-se útil, ele encontra o seu local no mundo, né? Quais são as funções sociais do trabalho? Construção da própria realidade material. O homem não vive solto na natureza, ele precisa construir o próprio habitat. Criação de laços com outras pessoas. O trabalho une a gente. Critérios para avaliar as outras pessoas, né? Basicamente os valores sociais, honestidade, solidariedade, integridade, dignidade, todos os valores sociais normalmente
estarão ligados à capacidade humana de ter um trabalho, de se colocar útil na sociedade. Todos os valores sociais estão ligados ao ser humano enquanto ser que age e é útil, ou seja, através do ser humano que sabe trabalhar. Importância social, ou seja, uma pessoa que não trabalha, dificilmente ele vai adquirir os valores sociais e normalmente ele não vai ter importância social. Não sempre, né? Se a pessoa é deliberadamente não trabalhador, ele perde valor social. Se ele foi incapacitado de trabalhar, essa pessoa ela adquire outros valores sociais. E adquirir liberdade, né? Quanto mais o ser humano desenvolve as potencialidades, maior a capacidade de agir. Quem tem um maior diâmetro de possibilidade de ação, tem um maior diâmetro de possibilidade de liberdade. Cadeia de produção. Então, existem outras matérias que falam de outras cadeias de produção. Dentro do ciclo social e sociológico, quais são as 3 etapas da produção? Primeiro, o ser humano que trabalha. Para o ser humano trabalhar, ele trabalhou em cima de uma matéria-prima. Para o homem agir sobre a matéria-prima, ele precisa de um instrumento. Então, para fazer entre o homem e a mesa, o que existe? Existe a força do trabalho, a matéria que ele precisou tirar e o instrumento necessário. O instrumento necessário para produzir aquilo. Isso, sociologicamente, é a cadeia de produção. O trabalho, a matéria-prima que o homem encontrou no ambiente e o instrumento, ou seja, qualquer ferramenta que mediou a transformação disso, né? Quando você junta a força de trabalho mais um instrumento necessário para o trabalho, você tem o que os sociólogos chamam de força produtiva. O meio de produção mais o trabalho humano. Ok? Sem muita enrolação aqui. Modos de produção e meio de produção. Então, são 2 palavras extremamente importantes quando a gente está falando de trabalho e, às vezes, as pessoas confundem. É necessário diferenciar modo e meio de produção. O que é o modo de produção? Modo de produção são as relações estabelecidas entre quem detém a força do trabalho e quem detém o instrumento do trabalho, entre trabalhador e empregador, entre proletário e burguês, entre a pessoa que trabalha no negócio e o dono do negócio. A forma de relação que existe entre essas 2 partes é o modo de produção, é a maneira como a sociedade se organiza. O que é meio de produção? Meio de produção são todos os instrumentos materiais necessários para ser realizado um trabalho ou necessários para ser produzido um produto, seja lá qual for. A parede da fábrica, o motor, a fábrica em si, o chão, tudo. Então, em sociologia, em história, nas matérias humanas, são estudados os tipos de modos de produção que apareceram na história da humanidade. São vários os modos de produção. O modo de produção que a gente conhece mais antigo é o que é chamado de modo de produção primitivo. É o das sociedades, dos agrupamentos humanos mais primitivos. Qual era a característica principal? Não existia um proprietário de nada e também não existia a ideia de Estado, né? O Brasil, nação ou país. A única divisão que acontecia era entre homem e mulher. As mulheres realizavam uma atividade e o homem outra. Eles recolhiam todo o produto do trabalho deles e aquilo era distribuído igualitariamente dentro daquele grupamento coletivo, né? Isso é o modo de produção primitivo. O que é o modo de produção escravista? A característica principal do modo de produção escravista é que, da mesma maneira que tinha um dono, tinha o mesmo dono as forças produtivas. Como assim? Um mesmo cara, ele era dono do meio de produção e do trabalho humano. Ou seja, tinha alguém que era dono das pessoas e tinha alguém que era dono dos instrumentos que as pessoas utilizavam para trabalhar. Ou seja, o cara era dono de tudo, das pessoas e do negócio.
Quando o cara é dono das pessoas e também dos meios de produção, esse é um modo de produção escravista. Não basta ter escravo para ser escravista. Quando a economia é baseada no escravo, como aconteceu em Roma ou no Brasil colonial, aí a gente chama de escravista. Houve outras realidades que existiam escravo e não eram caracteristicamente escravistas. Modo de produção asiático predominou em algumas sociedades como a Mesopotâmia, o Egito. Existiam escravos, mas não era a economia não se baseava nesses escravos, né? Qual é uma característica do modo de produção asiático? Existem terras que são do governo e existem terras que são dos nobres. As pessoas elas trabalhavam nas terras e elas tiravam dessas terras o próprio sustento. Só que da produção total dessas pessoas, grande parte ficava com o dono da terra. Alguns dias da semana, as pessoas eram obrigadas a trabalhar na terra que era do Estado, ali da nação. 100% do que era produzido nas terras do Estado era como se fossem os impostos, eram dos governantes, né? Isso é o modo de produção asiático. Modo de produção feudal. Modo de produção feudal caracterizado pela presença de dois estamentos, né? Os servos e os nobres. Existia uma relação entre os servos e os nobres, que basicamente era uma relação de proteção, né? De servidão. Os nobres eram donos da terra e eles se comprometiam a ser a segurança da terra. Os cavaleiros e essas coisas, eles eram os exércitos e protegiam a terra. Enquanto isso, os servos tinham que trabalhar na terra e produzir o máximo que pudessem, né? Parte dessa produção, mais de 50%, era toda dos nobres e o resto ficava para a subsistência dos servos, né? Se o servo quisesse morar na terra, ele tinha que trabalhar e produzir ali. Modo de produção capitalista. 3 características básicas. Alta produção, né? Surgem as indústrias. Quem trabalha recebe um salário e com esse salário ele consome. Pronto. A sociologia, ela se dedica fortemente a estudar a maneira como acontece a passagem do período feudal para o período capitalista. Eles estão conectados. Quando termina o feudal, começa o capitalista. Então, antes desse modo de produção que nós vivemos hoje, a sociedade, os humanos estavam vivendo o feudalismo. O que foi que rompeu, o que fez a sociedade deixar de ser feudal e tornou-se capitalista? Nessa transição, nós encontramos 2 acontecimentos muito fortes que geraram grandes transformações e mudaram a maneira como as pessoas se organizavam. Lembram do conceito de modo de produção? As pessoas se organizavam a partir do modo de produção feudal e passaram a se organizar a partir do modo de produção capitalista. Quais são esses 2 acontecimentos? Nós temos a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. A Revolução Francesa foi um movimento social e revolucionário. Ela derrubou o absolutismo, ou o que a gente pode chamar de monarquia absolutista. Era uma forma de governo. Então, a Revolução Francesa foi um levante popular, encabeçado em parte pela burguesia, que estimulou o povo a derrubar a forma de governo da época. Derrubando a forma de governo absolutista, a maneira das pessoas verem os próprios seres humanos e verem a si mesmo mudou o ideário das pessoas. A ideia de fraternidade, igualdade, solidariedade mudou. A igualdade, liberdade e fraternidade mudou a maneira das pessoas encararem, interpretarem a realidade. Novos ideais sociais. A Revolução Industrial foi quando a tecnologia chegou num patamar tal que o homem foi capaz de criar motores, que são instrumentos que produzem trabalho, produzem força, né? Movimento, motor, motriz. Esses motores foram direcionados para as indústrias, para produzir bens de consumo. A ideia de racionalizar a ciência.
o fato de que essa racionalização trouxe ganhos para a sociedade, a ideia de que a racionalização pode ser utilizada para interpretar a sociedade, novos ideais sociais, Revolução Industrial, Revolução Francesa, Levante, Força Popular, consumo, todos esses acontecimentos desencadearam a destruição do que era antigo, realidade feudal, e mudou todas as formas dos seres humanos se relacionarem. Modo de produção capitalista. Essa transição, esses acontecimentos levaram ao fim do feudalismo e ao início do capitalismo. Vamos ver aqui alguns aspectos, né? Quais são os aspectos básicos do feudalismo que deixaram de fazer parte dessa nossa sociedade que começou a mudar no século XVIII, século XIX, 1800 e pouco, né? No feudalismo era trabalho servil e produção agrícola, senhores feudais e nobres de um lado da sociedade, os servos e camponeses do outro. Existia uma divisão social entre quem tinha e quem não tinha terras. E existia uma baixíssima urbanização e baixíssimo comércio, né? Capitalismo, surge a máquina e a indústria. O trabalho, produção e consumo. Trabalho agora não é... A pessoa não fica com parte do que produzir, ela agora tem um salário. A produção industrial e tecnológica. A divisão no capitalismo não é entre quem tem e quem não tem terras. A divisão entre quem tem e quem não tem terra seria entre as forças, seria entre quem detém a força de trabalho e entre quem detém o meio de produção. O meio de produção é a terra. No capitalismo, a terra não deixa de ter todo esse valor, né? Então, o meio de produção principal passa a ser o meio de produção principal passam a ser as indústrias, as fábricas e as empresas, e o ser humano continua sendo a força de trabalho, né? A divisão social é entre os que possuem os meios de produção e os que possuem a força de trabalho. Grandes mudanças sociais. Foi forte a mudança entre a cidade em detrimento do campo, ou seja, as pessoas começaram a sair da cidade porque a oportunidade de trabalho estava As pessoas começaram a sair do campo porque a oportunidade de trabalho estava na cidade, que é onde estava a indústria. Das manufaturas e indústrias em detrimento da produção agrícola. A produção agrícola começou a depender cada vez menos de pessoas e as pessoas começaram a ser requisitadas cada vez mais nas cidades onde existiam as grandes manufaturas e indústrias. Grande crescimento das cidades, nova forma de organização do trabalho, acesso a produtos, já que as indústrias agora estavam produzindo as coisas a um menor custo. Surge as ciências com novas invenções, surge o motor possibilita o surgimento da ferrovia, dos carros, dos navios a motor, né? E o surgimento de muitos problemas sociais, já que as cidades começaram a crescer desorganizadamente e não existia nenhuma forma de planejamento ou de seguro social. Formação da sociologia. É aí que a sociologia surge. A sociologia é uma ciência que tentou entender todas essas transformações bruscas que vieram sem um aviso prévio. As pessoas começaram a sair do campo para a cidade. Na cidade, elas começaram a encontrar problemas que elas não tinham no campo. A violência, a sujeira, a poluição, muitas doenças, a falta de emprego para todos, a completa falta de intimidade, de privacidade, a maneira como as pessoas estavam à mercê uma das outras, a miséria. Então, assim, ao mesmo tempo que de um lado da sociedade existia essa degradação social, do outro lado a grande riqueza, as maravilhas da ciência, as novas invenções, a grande fé na razão, na ciência, a maneira como as pessoas ficaram deslumbradas com a capacidade humana de criar novos instrumentos e novas tecnologias. Então, essa realidade cheia de coisas novas, cheia de questões não respondidas, cheia de problemas a serem resolvidos, instigaram os pensadores da época a criar uma ciência que veio para tentar
ensinar para as pessoas a resolver esses problemas, né? Dar novas respostas, trazer novas formas de entender a sociedade. Esta ciência é a sociologia, só que ela não surge como uma ciência humana normal. Ela pretende trabalhar com a metodologia científica, porque as pessoas estavam vislumbradas com o que a ciência era capaz. Então, até o comportamento humano e social, eles quiseram trabalhar a partir do ponto de vista científico. A sociologia é uma tentativa de racionalizar, tornar racional, dar respostas científicas para os acontecimentos sociais. Tranquilo, pessoal? Então é isso, um breve resumo da primeira ficha. Esses conteúdos eles serão retrabalhados enquanto a gente responde as questões e vocês leiam a ficha para o assunto ficar mais fresco na cabeça e a gente se vê no próximo vídeo.